noite, está no ar mais uma edição do Agora TV. E aqui comigo ao meu lado o cientista político Bruno Oliveira, que vai falar um pouquinho, né, Bruno, sobre como é que você avalia aí essa questão da política, as eleições. Boa noite, Bruno. Boa noite, o prazer estar aqui. Bruno, como é que você avalia? A gente acabou no último domingo de finalizar mais um pleito municipal, né, que escolheu aí prefeitos, inclusive da capital, do restante do estado e os vereadores, né, que vão compor aí as câmaras municipais. Como é que você avalia esse quadro agora, Bruno? Olha, eu vejo como uma campanha muito atípica, né? Uma campanha diferente das demais que a gente está acostumado a ver. Primeiro pela reforma que aconteceu, diminuindo o tempo de campanhas, né? E os últimos acontecimentos políticos no país que influenciaram a forma das pessoas encararem a política, né? Isso ficou comprovado em Natal, por exemplo, com altíssimo índice de votos brancos e nulos e também de abstenções. Ou seja, o desinteresse da população pelo momento eleitoral, pelas campanhas, foi assim uma coisa muito forte, verificada principalmente nos maiores centros. Então, em Natal a gente verificou isso. Veja, o segundo colocado nas eleições, que foi o deputado Kelps Lima, teve 13% dos votos. Brancos e nulos tiveram somados 17%, né? Um crescimento significativo em relação à eleição passada, onde foi brancos e nulos tiveram 11%. Então isso é um pouco do reflexo desse desinteresse, desse até muitas vezes comodismo da população em relação à política, né? Você acha que esse cenário ele se reflete também pelo interior ou ainda há uma paixão mais exacerbada pelo interior do estado? No interior do estado, eu que pude viver algumas campanhas também assessorando clientes, a gente percebe que o clima de Fla-Flu é muito mais forte, principalmente naquelas cidades onde se polariza entre dois lados. A campanha no interior tem algumas peculiaridades. Primeiro porque não deixa de ser um momento também de entretenimento para a população, é um momento de festa também na cidade. Então aquelas pessoas que assumem um determinado lado, torcem pelo seu time, se engajam mais nas campanhas. Isso é muito nítido, principalmente naquelas cidades onde a disputa ela é mais acirrada, ela é polarizada mesmo entre, em geral, dois lados. Mas mesmo assim, em algumas cidades, principalmente as maiores, a gente percebeu sim essa falta de interesse da população. Bruno, aqui em Natal nós tivemos o prefeito reeleito aí com mais de 60% dos votos, né? Isso. Como é que ele sai desse processo? Sai mais forte para galgar novos voos ou você acredita realmente que ele vai manter aí o mandato pelos 4 anos próximos? Acho que ele sai fortalecido, acho que é sem dúvida hoje o principal nome para disputar o governo do estado com o atual governador Robson, mas daqui a 2018 ainda tem muita coisa para acontecer. Agora, sem dúvida nenhuma que ele sai fortalecido, soube conduzir sua campanha de forma muito tranquila, sem maiores problemas, né? Na campanha de 4 anos atrás ele não era o prefeito, foi para uma disputa, teve segundo turno, quer dizer, uma campanha mais quente, vamos dizer assim. Enquanto que nessa agora foi uma campanha muito mais tranquila para ele, né? Inclusive sem entrar em polêmicas, sem maiores dificuldades. Então acredito que ele sai fortalecido sim, consegue eleger uma boa bancada, consegue se eleger com facilidade e isso fortalece e também o credencia para disputar daqui a 2 anos. Agora, se isso vai acontecer ou não, só o tempo e os próximos acontecimentos é que vão dizer. Você falou da questão da bancada, né? A gente sabe que o prefeito agora ampliou o seu número de apoiadores na Câmara, né? A gente teve aí uma esquerda que saiu um pouco enfraquecida desse processo. Como é que fica agora essa questão da oposição ao prefeito? Eu acho que o prefeito vai para um segundo mandato com muito mais tranquilidade do que chegou para o primeiro, né? Claro que isso não é uma política, nunca é uma matemática simples, né? Ele vai precisar conduzir ainda uma bancada de novos vereadores, né? Nós temos aí uma renovação significativa na Câmara Municipal, são novos entrantes, novos relacionamentos que começam a se criar, né? E novos partidos, inclusive, né? Então isso aí vai precisar sim um pouco de habilidade do prefeito e dos seus apoiadores, mas acredito que ele vai ter mais facilidade do que teve no primeiro mandato, né? Não só pela grande votação que teve, mas pela força que conseguiu
ter na própria Câmara, né, com a eleição de vários vereadores do seu grupo, eu acho que ele com certeza fica mais fortalecido. Bruno, é uma coisa que foi bastante falada, bastante comentada pela população em geral, foi essa questão do coeficiente eleitoral, né, que acabou deixando de fora nomes como a vereadora Amanda Gurgel, que teve aí mais de 8 mil votos, né, sendo a segunda colocada, mas por esse dispositivo da Justiça Eleitoral ficou de fora do processo, né? Sim. Como é que você observa isso? Olha, a eleição proporcional, ela tem uma razão de ser. Ela existe no Brasil e em vários países do mundo para preservar as minorias. Esse é o intuito de uma eleição proporcional. No Brasil parece um pouco esquisito o sistema, porque você vota em geral no candidato. O sistema proporcional, ele preserva o voto dado ao partido ou à coligação, no nosso caso aqui. Então, por exemplo, no caso da vereadora Amanda Gurgel, que teve 8 mil votos dados à pessoa dela, não foram suficientes para se alcançar o número necessário para que o partido dela elegesse um vereador. Então, os outros candidatos do partido dela, já que o partido não se coligou com nenhum outro, os outros candidatos do partido dela não tinham expressão, não somaram votos para que esse número para que se chegasse nesse número. Então essa foi a grande dificuldade. Não é uma culpa do sistema, é uma culpa, se é que alguém tem culpa, o partido dela talvez tenha faltado um pouco de visão pragmática de como se conseguir chegar ao resultado. Precisaria ter uma nominata mais forte, precisaria coligar. O partido dela optou em não coligar. Optou. Na campanha passada, o partido dela coligou com o PSOL e foi bem sucedido. Acabou trazendo aí mais 2 vereadores na esteira no processo. Exatamente, elegeram 3 vereadores, né? Ela do PSTU e mais o Marcos do PSOL, que teve, se não me engano, 800 votos, e o vereador Sandro Pimentel. Nessa eleição eles não quiseram coligar, fizeram a opção. Faltou habilidade política, talvez? Certamente. Faltou um pouco de pragmatismo na decisão. Isso prejudicou fortemente a vereadora, que foi uma vereadora bastante atuante e que já se imaginava que não fosse ter aquela votação extraordinária que teve na eleição passada, onde ela bateu o recorde beirando aí os 35 mil votos. E nessa, mesmo tendo uma votação expressiva, 8 mil e poucos votos, sendo a segunda mais votada, não conseguiu atingir o coeficiente, o que pode parecer muito esquisito, mas faz parte do nosso sistema, que é um sistema que tenta preservar o direito das minorias. Em alguns sistemas políticos, a eleição proporcional ela é dada por uma lista. Você vota no partido e o partido tem lá a lista dos primeiros, o vereador número 1, número 2, número 3, número 4, e dependendo da alcançar, ele entra naquela ordem que o partido divulga. Quer dizer, faz parte do processo, pode parecer esquisito para alguns, mas é uma lei que tenta preservar o direito das minorias. Então, na medida que ajudou a coligação do PSTU com o PSOL, dessa vez prejudicou o PSTU. Como é que você caracteriza o diálogo que existe, ou talvez não existe, entre as diversas esquerdas que atuam aqui na capital? Como é que você enquadra eles? Eu acho que o diálogo não é muito, vamos dizer assim, consistente no sentido de se ter um objetivo comum. Embora a esquerda ela defenda ideias muitas vezes parecidas, veja o que acontece, e não é só aqui, isso não é um privilégio só da nossa cidade. Veja o que aconteceu em São Paulo. São Paulo, a esquerda lançou o candidato prefeito Fernando Haddad do PT e Luiz Erundina também, com 2 fortes candidatos na prefeitura. Provavelmente, se eles estivessem unidos num único palanque, teria havido segundo turno em São Paulo. Não aconteceu, a esquerda preferiu o partido dividida e aconteceu isso. Isso acontece em vários lugares. Eu acho que é uma falta de sintonia, de diálogo, de disputa muitas vezes para quem tem a hegemonia. Mas agora, pelo momento que o país vive e pelo momento que a própria esquerda vive no país, ela precisa fazer uma reflexão.
vale a pena continuar assim, dividida, ou seria mais interessante abrir o diálogo e tentar aquela afinidade de ideias onde se existe, tentar explorar aquilo? É uma questão que eu acho que a esquerda precisa fazer uma reflexão. Bruno, em relação à participação do governador, que ela foi um pouco comentada, que ele estava talvez ausente desse processo eleitoral, sobretudo aqui na capital. Você observa que isso procede realmente? Aconteceu sim, não só aqui, no estado todo se percebeu isso, apesar do PSD ter elegido um bom número de prefeitos no estado, né, se eu não me engano, algo em torno de 50, mas a participação efetiva do governador nos palanques foi muito tímida, com algumas exceções, algumas cidades onde ele participou, mas em grande parte das cidades ele teve uma participação muito tímida ou não participou. Acho que isso se deve um pouco do desgaste que ele vive, certamente, e também pela peculiaridade local da eleição. A eleição municipal ela é muito peculiar no sentido do aspecto local ter uma influência. Veja o próprio momento que vive o Partido dos Trabalhadores no Brasil todo, né? Perdeu várias prefeituras, mas em algumas cidades, como por exemplo Currais Novos, é uma cidade onde o PT alcançou o resultado. Agora, alcançou por ser o PT ou deixaria de alcançar por ser o PT? Acredito que não, né? Acredito que a circunstância local, o momento da cidade em si influenciou para isso. Então, a presença do governador foi realmente tímida, acho que por uma decisão dele, por uma decisão mais estratégica, mas isso acabou tendo alguma influência em algumas cidades, né? E não impediu também de que o PSD elegesse um bom número de prefeitos. Bruno, uma coisa que a gente notou foi o retorno da ex-governadora Rosalba, né, que volta aí para a prefeitura de Mossoró, ela que já foi administradora daquele município por algumas outras ocasiões. O que esperar desse retorno de Rosalba? Eu digo que a cidade de Mossoró, ela tem uma característica também muito diferente, assim, a força de Rosalba em Mossoró é sempre muito grande. Veja o que aconteceu na eleição de governo, onde Mossoró teve uma influência, sim, importante na eleição, né? Apesar da governadora não ser candidata naquele momento, a influência dela e o posicionamento que ela tomou na cidade acabou tendo influência no estado, porque é um colégio eleitoral importante. Acho que essa volta dela era de certa forma esperada, desde quando ela saiu do governo, que já se falava na volta de Rosalba para a prefeitura. Isso acabou acontecendo. O prefeito passando por um desgaste muito grande, a oposição, o grupo que contrapõe a ex-governadora também, de certa forma, dividido. E isso ajudou. Eu só não sei se essa entrada dela novamente na prefeitura, na circunstância atual, vai ajudá-la em voos maiores, se é que ela pretende voos maiores em breve, né? Já se fala nela como candidata ao Senado, já se fala dela numa volta a nível estadual. Não sabemos porque as prefeituras passam por momentos bastante difíceis. Então vai depender muito do desempenho dela na prefeitura e como a cidade vai encarar isso. Um dado interessante nessa campanha específica de Mossoró é da união da família Rosado, né? Novamente, Sandra, Larissa, Rosalba, todos no mesmo palanque, né? A ex-deputada Sandra sendo eleita vereadora, enfim, tendo uma junção aí que pode ocasionar em coisas futuras, que aí o tempo vai dizer. Bruno, o que é que você acha aí dessa conjuntura nacional, né? Com a questão do impeachment, depois aí a administração agora do Temer, como é que você está avaliando esse quadro nacional? Eu acho que o país passou por uma turbulência muito grande, agora passa por um momento um pouco mais estável, né? A crise política já tende a diminuir, a pressão da própria imprensa e da população já é bem menor, então o governo, embora também tenha suas dificuldades, já consegue a economia dá alguns sinais de melhora, mas ao mesmo tempo algumas medidas polêmicas estão sendo tomadas aí, encampadas pelo novo governo. E isso tem causado também algum desgaste, mas eu acredito que a vida do governo Temer hoje seja mais fácil do que era do governo Dilma alguns meses atrás.
Que implicações isso vai ter nas eleições de 2018, a gente ainda é cedo de fazer um prognóstico, mas que o fato é que nas eleições municipais, de fato, o PT saiu bastante enfraquecido, com influência sim dessa questão nacional, sem dúvida nenhuma, mas que em política tudo muda e muda muito rápido, então pode acontecer mais uma reviravolta, né? Fala-se na volta de Lula em 2018, daqui para lá tem muita coisa para acontecer, e eu acredito que o governo não vai ser um governo que vai ter um grande destaque em alguma área, não vai ter tempo hábil para isso também. Acredito que ele vai manter algumas coisas que foram plantadas nos governos anteriores e vai tentar recuperar a economia para dizer que cumpriu o mandato dele. E fala-se em algumas reformas, eu particularmente vejo muita dificuldade de implementar-se algumas reformas. A reforma política, por exemplo, já se fala novamente em alterar a lei eleitoral e tudo mais, mas eu acredito ainda que ele vai ter muita dificuldade para conseguir isso. Até pela legitimidade do seu governo, pela forma que aconteceu, mas que hoje ele tem uma vida mais fácil do que o governo Dilma, com certeza tem. Bruno, só para finalizar, voltando um pouquinho para a questão municipal, acabamos de sair das eleições, vereadores com novos mandatos, alguns chegando agora, e já se começa aí uma espécie de querendo saber quem vai ser o próximo presidente da Câmara, né? Ou se mantém quem está lá, ou se vão vir novas figuras. Como é que você vê essa abertura já desse processo? Passadas as eleições, a primeira discussão que os vereadores começam já é sobre a própria presidência, a mesa da Câmara. Eu acredito que haverá mudanças sim, até pelo número de novos vereadores que entraram, né? Alguns partidos novos que passaram a ter representatividade, com novos nomes também, que com certeza vão brigar por espaço. Então acredito que uma rearrumação vai precisar ser feita. Alguns nomes, embora novos, sejam ligados a alguns vereadores que já têm mandato. Um destaque também interessante é o PMB, Partido da Mulher Brasileira, que conseguiu eleger 3 vereadores, né? Inclusive os 3 homens, mas 3 novos nomes, né? O que não deixa de ser interessante. E acredito que para a eleição da Câmara, essa hora as articulações já estão acontecendo aí a todo vapor. Muitos estão negando que essas articulações estejam acontecendo, né? Acontece dessa negativa, mas a gente sabe nos bastidores que os cafezinhos e os almoços estão rolando para que na próxima legislatura já se inicie com a presença da Câmara já tudo arrumadinho, né? Isso acontece sempre. E com essa entrada de novos vereadores, eu acho que a articulação ela precisa ser mais bem costurada, porque são novos nomes, enfim, como se posicionam esses vereadores, então as conversas estão acontecendo aí a todo vapor. Se o prefeito vai ter uma influência, se ele vai, até que ponto ele vai se meter ou não, isso aí a gente não tem como saber, mas que com certeza a sua bancada está trabalhando para eleger a mesa. O seu líder, né, o vereador Ranieri Barbosa, que já tem esse papel de liderança ali na Casa Legislativa. Foi o mais votado. Foi o mais votado. Você acha que isso vai ter um peso? Talvez aí, de repente, colocando o seu nome como candidato? Creio que sim, até por ser um vereador experiente, um vereador com bastante habilidade e um vereador que tem uma relação com o prefeito de muito tempo, né? Então ele consegue fazer essa ponte da prefeitura com a Câmara com muita habilidade. Acredito que seja um nome sim que está posto e que vai trabalhar para conseguir isso aí. O tempo é quem vai dizer, né? Como a gente falou, são novos nomes que estão aí e muita coisa tem para acontecer ainda daqui para lá. Ok, obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Essa foi mais uma edição do Agora TV, entrevistando aqui o colega cientista político Bruno Oliveira. Acompanhe nossas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho através do www.agorarn.com.br. Obrigado, boa noite.